Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. E com muita honra nós recebemos hoje o Cláudio de Sena Frederico, engenheiro, consultor e vice-presidente da ANTP, para conversar sobre um tema que vai além da tarifa ou da operação. A partir do artigo O Arroz, o Feijão e o Carro do Ano, de autoria do nosso convidado, vamos discutir um pouco a forma como as pessoas enxergam o transporte público nas cidades. Então, Cláudio, é uma honra, a gente estava falando antes de começar, mas para mim, em especial, uma honra muito grande conversar com você, que é uma referência já há tantos anos, uma pessoa de quem a gente consome os artigos, as palestras e os debates com grande atenção, uma das primeiras pessoas que eu vi na minha vida profissional alertando sobre como seria a mobilidade no futuro, o transporte público, aquilo que a gente deveria prestar atenção. A gente falava aqui agora, a gente era muito preocupado com o operacional, com a sobrevivência, com o dia a dia, e não pensava muito no futuro. E você, há tantos anos, já vinha chamando a atenção para movimentos que seriam necessários para a gente garantir uma mobilidade de qualidade, um transporte público de qualidade, uma cidade com qualidade para os seus moradores. Então, é uma honra recebê-lo aqui no nosso podcast, tenho certeza, e vai ser um prazer a gente falar sobre esse tema que tanto nos interessa, mobilidade urbana, transporte público e tudo que está relacionado com ele. Então, em meu nome do João Gouveia, nosso presidente, da nossa diretoria, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Paulo. É uma honra para mim, inclusive, poder ter uma conversa com o Rio depois de estar ausente por tanto tempo. Sim, então, te perguntando, no seu artigo, você faz uma comparação que é muito interessante entre os produtos no seu dia a dia, como o arroz, o feijão, transporte público, que estão na vida aí de todo brasileiro. Como é que o transporte coletivo acabou sendo colocado nesse bolso da sobrevivência do consumidor? Eu acho que tem que começar um pouco falando sobre por que eu usei essa analogia. Ou seja, a analogia do feijão com arroz não é para humilhar o feijão com arroz, que eu gosto muito. Mas o fato é o seguinte, o arroz com feijão é dentro daqueles produtos do tipo sabão de limpeza, sabão em pó, água sanitária e tal, cai naquelas coisas em que não trazem nenhuma felicidade à dona de casa que compra eles, né? Ela não fica mais feliz, sai dançando com arroz com feijão no colo, não mostra em casa, olha, comprei esse arroz com feijão e tal. Sinal de que não tem uma afetividade entre ela e o arroz com feijão e, portanto, ela vai procurar pagar o mínimo possível com arroz com feijão. E ela vai procurar, no chamado contabilidade emocional, deslocar a felicidade que ela não tira do arroz com feijão, ela desloca para alguma outra coisa. Então, ela vai comprar outras coisas que ela não vai se preocupar com preço, porque ela recebe não só o produto, mas a felicidade. A vida dela melhora, a autoestima melhora e a autoimagem melhora. Quer dizer, quando ela usa essa coisa que ela comprou, as amigas delas veem ela de uma forma melhor. Então, basicamente, foi isso. Agora, o que aconteceu? Por que o transporte público, vamos dizer assim, quando a gente diz que o transporte público perdeu isso, eu diria o seguinte, ele se colocou dentro desse bolso, entendeu? De certo modo, ele se colocou. Como ele se colocou? Em primeiro lugar, ele perdeu a universalidade. Quer dizer, universalidade significa assim, não é um produto que todos consomem, só alguns consomem. Não era sempre assim. Quando o transporte público surgiu, tanto na época dos bondes quanto na época dos ônibus iniciais, ele era universal, todo mundo usava. Tá? No máximo, muito mais tarde, nos anos 40, 50, no máximo, uma família de classe média tinha um carro. Né? Então, as pessoas saíam e usavam aquilo.
E quem se lembra, eu não lembro, não sou dessa época, não sou tão velho assim, mas, de qualquer jeito, olhando as coleções sobre o transporte antigo, você tinha bonde para casamento, tinha bonde funeral, você tinha bonde para transportar material de reforma da casa, ou seja, o bonde entrava e participava da vida de todos, todos, todos. O transporte público, portanto, era essa época que ele perdeu. Chegou num certo momento em que ele mais ou menos a história é o seguinte: o feijão com arroz foi substituído pelo McDonald's. Então, hoje, o indivíduo, até mesmo o trabalhador, até mesmo uma pessoa de baixa renda, prefere comer um McDonald's do que comer um arroz com feijão. Sim. Então, o transporte público ocorreu o mesmo fenômeno. Entrou o carro, ele gradualmente foi sendo substituído, foi sendo aceito esse fato, quer dizer, não houve uma reação, né? Então, ele, ao perder a universalidade, ele passou a se preocupar com ser econômico. Qualquer produto, a partir do momento em que ele se preocupa em ser econômico, ou seja, ele procura reduzir custos para cobrar o mínimo possível, ele mesmo já está indicando para a população que ele não é um produto para todo mundo, ele é um produto para o extrato inferior da sociedade. Sim. Então, de certo modo, os sinais de fumaça que o transporte público foi emitindo foi colocando ele perante o público como um produto de baixa renda. E o público foi aceitando isso e foi reforçando, quer dizer, o público adotou esse fato. Né? Depois, mais adiante, nós vamos falar um pouquinho sobre como é que era o oposto, ou como é que o carro conseguiu ser diferente disso, vamos dizer assim. Sim. Mas, de qualquer jeito, o fato é esse. O transporte público foi gradativamente substituído na sua universalidade. Não é que o transporte público deveria ser usado por todos sempre, mas deveria ser usado por todos às vezes. Ou seja, o carro é um excelente produto para muita coisa, mas ele é um péssimo produto para outras. E o transporte público deveria estar sendo utilizado e visto como uma boa solução por todos para essas coisas. Certo. Então, você colocou uma coisa, que o ônibus hoje ele é visto como uma obrigação e geralmente é associado. E a gente ouvindo os passageiros falando muitas vezes, ele acaba sendo uma percepção nossa de conversas aqui. É a última opção. Olha, se eu não tenho dinheiro para o aplicativo, isso eu vejo a minha empregada em casa, ela fala de vez em quando, eu hoje vim de ônibus que eu estava dura. Amanhã eu vou pegar um Uber, ela chama de Uber, eu vou pegar o Uber, vou no mercado, eu tenho que chegar rápido. Então, até para ela que trabalha como empregada doméstica, está na faixa de renda até mais baixa, para ela tem essa coisa do status de andar de Uber, como era antes, eu vou de van, que o ônibus tem muito peão dentro, no ônibus, tem o pessoal das obras, tem não sei quem, então realmente houve isso. O ônibus acabou ficando, ou o trem também, o metrô ainda é associado, aqui no Rio pelo menos, a uma coisa mais zona sul. Quando você fala do trem, eu vou andar de trem, basicamente são a mesma coisa, mas eu não ando de trem, mas eu ando de metrô. Então, você falava, então o transporte público perdeu essa capacidade então de gerar identificação, de gerar um valor simbólico, é isso? Eu acho que, para começar, antes até do simbólico, ele, eu falei dos sinais de fumaça, né? Ele é muito sério. Ou seja, ele transmitiu a ideia de que, olha, eu não posso ficar perdendo dinheiro em servir a certas finalidades que são muito caras. Né? Então, por exemplo, à noite, madrugada, não. À noite, madrugada tem pouca gente, não dá para oferecer o serviço. Né? O Uber oferece. Sim. A qualquer hora do dia você consegue usar o Uber. Se você quiser fazer uma compra maior numa feira em algum lugar, é incômodo ir de ônibus, é incômodo trazer os produtos de ônibus. Né? Então, o transporte público não foi atrás das necessidades e não foi atrás também do imaginário. O carro
tem uma série de vantagens para uma série de atividades, mas, além disso, ele se promove de uma forma absolutamente fantasiosa. Você já viu algum anúncio de automóvel com as pessoas num congestionamento? Não. Estão sempre em Não. velocidade, As sempre em ruas estão paisagens livres, bonitas. as estradas estão vazias, nem chuva aparece. As Sempre ruas está do sempre centro da num dia cidade. pleno, céu de brigadeiro. Exatamente. Eles rodam O no. ônibus não. O ônibus, o O ônibus é máximo que ele associado ao tem é a dama da engarrafamento. lotação. Você não vê uma foto um vídeo do ônibus passando normalmente. Você só vê foto de ônibus preso no Não. engarrafamento. É. E E anúncio de além carro de. de passeio, Avenida Paulista, eles filmam de madrugada, o carro passando na Avenida Paulista, não tem mais ninguém. Só o carro Não na tem Rio, nem, não no tem Rio. nem sinal fechado. Exatamente. Ele passa direto assim e tal. Então, pelo lado fantasioso, o transporte público é como se, de certo, o transporte público transmitisse. Não fica de brincadeira para mim, eu sou uma coisa séria. Sim. Eu sou para você ir trabalhar, para malhar e de voltar para casa e não fica me criando dificuldades para outras necessidades. De certo modo, assim, um navio negreiro. Quer dizer, ele tem uma finalidade inóspita e aceitou ficar só com essa finalidade inóspita. Agora, bem verdade, porque ele não teria recursos para fazer mais. Então, é um círculo vicioso, Quer dizer, o transporte público ficou vamos dizer, com a função do arroz com feijão, né? E, ao mesmo tempo, ele não tem dinheiro para ser uma outra coisa, ele não tem condições de oferecer um preço em que ele possa entrar na vida com um serviço melhor. No Rio de Janeiro, se lembra dos frescões? Lembro quando começaram ali no início dos anos Então, 70. Eu usava frescão toda hora, quer dizer, era um produto especial, mas era um transporte público. Sim. Imediatamente começou o controle para o preço não pode subir, o sei lá o que não pode aquilo. E ele passou a roubar o passageiro do outro ônibus, em vez de ser tirado do carro. Enfim, são vários mecanismos desse tipo, onde eu quero deixar claro que não é meramente o setor fornecedor do serviço, é também o setor contratador do serviço, ou seja, o poder público aceitou que o transporte público só teria essa finalidade. E o passageiro entendeu. Quer dizer, o passageiro, uma das coisas é o seguinte: o passageiro é brilhante, ele entendeu que tanto o governo só estava contratando um transporte público que era suficiente só para arroz com feijão. Sim. É um círculo vicioso terrível. Terrível. Você tocou num ponto bem interessante. A questão, mesmo que se quisesse oferecer um feijão com arroz mais temperado, colocar um bife, uma batata frita ali, não tinha recurso para isso. Mas aí sempre recaindo a culpa em cima do transporte por ônibus. Falta de uma política, de uma observação. O contratante não exigiu o suficiente e por uma questão de tem que segurar o preço mais baixo. Realmente, essa análise é bem interessante. Tem que ser o mais barato possível. Não permitiu a qualificação. E se criou um gap muito grande aí. Hoje, para se reestruturar, é um investimento grande demais até para ser feito. Que não se deixou chegar ao mais econômico possível e qualquer aumento depois não pode aumentar a tarifa, tarifa é cara demais e tudo, esquecendo que o transporte de qualidade custa dinheiro, como a saúde custa dinheiro, a educação. Sem dúvida. Bem, então, o senhor falou que o problema do transporte coletivo é sobre significado, né? E que o setor percebeu tarde demais que estava disputando essa batalha emocional e não apenas técnica. É isso que se deu, então. A gente perdeu essa batalha. Eu acho que, Paulo, é o seguinte: de certo modo, baixou um desânimo. Numa certa altura, baixou um desânimo. Ou seja, lembra das cotas? Eu tenho uma certa alergia àquele negócio do vontade política. Vontade política não é uma coisa que o poder público se levanta de manhã na cama e diz assim: nossa, eu estou hoje com uma vontade política incrível, né? É alguma coisa que apetece a ele. Quer dizer, alguma coisa tem que vir que ele diz assim: poxa,
Não é vontade. Puxa, eu estou com uma oportunidade política incrível e eu vou atrás, porque me deu vontade, então eu tenho vontade política. Então, o assunto transporte público virou um assunto que o político não enxerga um benefício político, não vê chance, e, portanto, ele não quer nem sequer ter o nome dele associado, ele não quer ajudar demais, porque vai vir todo o processo de, não, isso é lama, eu não quero botar a mão na lama. Né? Então, houve um desânimo, né? E o desânimo foi comum. Quer dizer, se o político está pensando isso, é porque ele está percebendo o público achando isso, e o público está achando isso, o empresário não tem o que fazer. Quer dizer, ele tá no mercado do arroz com feijão. Ele não está no mercado nem sequer das blusinhas. Então, sim. Ele realmente dá um certo... Eu diria, se fosse empresário, iria ficar um bocado desanimado com essa situação. Quer dizer, leva pau, o governo se diz que vai fazer alguma coisa, não vai fazer, leva pau, e a população tem que viver com aquilo mesmo. Então, é um círculo vicioso desgraçado, muito, muito complicado. Eu tive uma vez um trabalho muito interessante, há poucos anos atrás, na Europa, né, que era um estudo sobre como seria o transporte público mundial nos próximos 20 anos. E tinha uma pessoa que trabalhou no Rio, no grupo de francês, do pessoal que veio para fazer o metrô, ajudar no metrô do Rio, o pessoal da Sofriti, que é o pessoal da RATP de Paris, né? E ele era o líder, Henri Schwebel, algumas pessoas no Rio ainda se lembram dele, e ele depois virou um vice-presidente da RATP. E numa reunião, ele perguntaram qual é o problema básico do transporte público. Para começar, o tipo daquelas coisas assim de reunião de tempestade cerebral. Então, vamos para começar, cada um provoca o que é que falta no transporte público. E quando chegou nele, foi a maior surpresa de todo mundo, porque ele virou e disse assim: o que falta ao transporte público é amor. Ninguém ama o transporte público. Que é isso que eu estou falando o tempo todo. Quer dizer, o produto que vai para frente, aquele que é amado, quando ele é amado, mesmo as vicissitudes são aceitas e superadas. O carro não é perfeito, o carro traz um monte de problema, o carro exige muita coisa, mas ele é amado. E se ele é amado, ele é perdoado nos defeitos e aspira-se a ter ele. O transporte público nunca competiu com isso, nunca foi atrás disso. O metrô fez uma tentativa e foi bem sucedido durante um bom tempo, ainda tem resquícios, mas como nós não estamos falando sobre metrô, eu não vou entrar em metrô. Mas, de qualquer jeito, ele também perdeu muita coisa. Certo. É um desafio grande a gente conseguir, porque a gente constata no dia a dia aqui, até conversando com essa geração mais jovem, o pessoal que hoje está com seus 18, 19, 20 anos, a ligação deles com o transporte público, que nós somos ainda da geração que dependia do transporte público para muita coisa, que utilizava, que tinha a sua linha, conhecia lá o seu motorista, o seu cobrador, tinha esse hábito. Admirava a paisagem, porque a gente entrava no ônibus, ficava 40 minutos, uma hora dentro do ônibus, então você não tinha muita opção, senão conversar com quem estava do lado, ou você ia olhando a paisagem urbana, olhando a rua, as lojas, as casas, tudo aquilo que estava no seu caminho. Hoje, um jovem, quando pega o ônibus, ele vai olhando para o celular. Então, ele não olha nem o que está em volta, ele não vê a paisagem urbana, ele não interage com as pessoas, é a complicação. E um desafio nosso que foi lançado aqui por uma liderança foi nós temos que trabalhar a comunicação que é a minha área aqui, sou diretor de comunicação, trabalhar a comunicação de forma que a gente atraia para o ônibus o público jovem, né? Que o público jovem passe a olhar para o ônibus como uma alternativa, que goste, né? Crie uma relação com o ônibus. Aí, voltando a tudo isso que você falou, refletindo agora, olha, se a nossa geração já está no arroz com feijão do transporte há tanto tempo,
como que essa nova geração que tem tantas opções, que é a geração já do aplicativo do Uber, né? Porque os pais hoje, pô, pega o Uber, vai aqui, pega o Uber, vai ali, ou então eu te levo. Resta para o ônibus realmente que não tem condição de pagar até o aplicativo. Então, é um desafio que nos lançamos que a gente disse, é muito difícil. Como fazer com que essa geração mais nova passe a amar, como você colocou muito bem, passe a amar o transporte público, a desejar utilizar o transporte público, a ter uma relação com o transporte público que não seja de, eventualmente, na ausência do dinheiro para o Uber, pegar um ônibus. Então, a gente fechando aqui, você comenta no seu artigo que o público jovem não quer só o básico, ele busca identificação, novidade e uma experiência que faça sentido para ele. Então, na sua visão, o que é que precisa a gente mudar para que essa nova geração de jovens crie essa conexão com o transporte público quando as gerações anteriores já perderam? Olha, Pergunta de $1 milhão essa, tá? esse é $1 milhão. É o seguinte, no fundo, quando a gente fala sobre o jovem, ele não é uma coisa estática, ele é um rio que passou na nossa vida, ele está passando sempre, muito rapidamente, né? Então, os jovens são fabricados, vamos chamar assim, desde o período em que eles eram crianças, pequenos e tal coisa. Então, vai demorar, mas, em primeiro lugar, você tem que... Quando eu falo sobre tudo isso que eu estou falando, eu não estou menosprezando a parte objetiva da qualidade. Quer dizer, o ônibus tem que ser pontual, o ônibus tem que ser... Tá bom, eu estou meramente dizendo, não é suficiente isso. O jovem e o adulto também não querem só isso. Eles querem mais do que isso. Você pode, eventualmente, investir sobre isso e, no entanto, ficar frustrado no fim, porque as pessoas continuam não amando o ônibus. Então, para o jovem, ele precisa começar cedo. O metrô de São Paulo, por exemplo, que foi a primeira experiência, e foi uma experiência muito forte minha, porque eu vinha de uma área de marketing e era engenheiro de desenvolvimento de produto. Sim. Então, basicamente, nós começamos um programa em que as crianças visitavam o metrô, para começar a criar a mística do metrô. Ou seja, o transporte público precisa de mística. Quando o cara quer um Porsche, é bobagem pensar que ele só quer um Porsche porque ele quer um Porsche porque ele tem tanto de aceleração. Isso é coisa de engenheiro. Ele quer um Porsche porque o Porsche tem uma mística. Tá? Então, é um mistério em torno do... Até certo ponto, um artifício que chegava nas visitas do metrô e se explicava 1000 vezes o problema da faixa amarela. Isso daí era parte da mística. Era a mística do bom comportamento. Ou seja, você, para usar o metrô, precisava aprender a como usar o metrô. Parece uma coisa infantil, mas era infantil mesmo, era para criança. Sim. Tá? Então, você ia assim... Então, precisa haver uma reaproximação com as crianças, com os jovens, antes deles serem adolescentes. Antes. Porque é onde eles ainda têm a raiz afetiva sem filtros e sem censuras. Eles aceitam as coisas. Se for um bom programa, precisa ser um bom programa, precisa ser interessante. Precisa se falar sobre o ônibus e as melhorias do ônibus, e da mesma forma que se fala sobre os mistérios do Porsche. Quer dizer, precisa ser apresentado os ônibus novos, precisa ser trazido à população jovem para ter contato. E dentro de um vamos chamar assim, dentro um pouco de um mistério. Tem que se investir nessa parte misteriosa. Finalmente, depois, né, de tudo isso, além disso, tem uma série de simbolismos. Por exemplo, por que o metrô investiu tanto na limpeza? Porque eu identifiquei na pesquisa que limpeza era um identificador para o brasileiro de qualidade, ou seja, de nível social. Lugar público limpo era para o rico. Lugar pobre, sujo. Então, o metrô era absolutamente limpo, para que o público identificasse, ao usar o metrô, que ele estava entrando numa casa de rico e, portanto, ele deveria se comportar como tal. Sim. Ele estava tendo acesso ao luxo. Aquilo era luxo.
Limpeza, coisa simples, né? Limpeza só. Há pouco tempo eu encontrei uma pessoa no metrô me perguntando: o pessoal gasta muito dinheiro com limpeza. Eu fiquei pensando, pô, o pessoal não entendeu. Ou se esqueceu qual foi o motivo, vamos dizer assim. Outra coisa, segurança. Segurança, hoje, não é nem mais só o nível do arroz com feijão. Segurança é o fundamental. Sem segurança, tudo que eu estou falando vai por água abaixo. Vai por água abaixo. Várias vezes conversei com o secretário de Segurança aqui de São Paulo, na época, e dizia para ele: quando eu vou pescar camarão, eu vou pescar camarão onde tem muito camarão. Né? Eu não vou ficar passando a rede pelo mar afora, eu vou procurar saber onde é que está o camarão. Um lugar que tem muito camarão é o mesmo lugar que o criminoso vai. Então, o transporte público concentra uma população muito grande. É lá que tem que vir a segurança, estar presente e atuar. Porque se você tiver segurança, se a pessoa, ao ir um transporte público, mesmo uma parada de ônibus, ele tiver a sensação de que a parada é bem iluminada, que ela tem uma televisão que alguém está olhando e que vão tomar providência se alguma coisa acontecer, a mística do transporte público começa também a crescer. Tá? Então, esses são os básicos. Agora, o jovem, ele, basicamente, além de tudo isso, ele quer ser surpreendido. Ele não quer o rame-rame. Então, qualquer lugar que é para jovem tem que, periodicamente, apresentar uma novidade, ou várias novidades. Tá? Várias. No metrô, nós investimos, na época, era música na estação, eventos, acesso a determinadas coisas, horários especiais e tal. Então, o transporte público tem que ir para a vida do jovem. Não é o jovem que vai vir para a vida do transporte público. O transporte público tem que ir para a vida do jovem. E aí eu volto àquilo que eu falei no início. A gente não opera de madrugada. A gente não tem uma rede especial de transporte para o fim de semana. Né? Mas o fim de semana é completamente diferente. As pessoas querem ir a outros lugares vindo de outros lugares. Então, a rede devia ser totalmente diferente. Quando você fala isso, quando você mostra isso, quando isso começa a acontecer, quando você começa, de repente, pintar os ônibus diferentes num determinado dia, depois tira aquela adesivação ali, tal coisa, o que você está comunicando ao jovem? Você está comunicando que ele é importante. E a outros passageiros também, que eles são importantes. Que você é uma dona de casa que está atenta à visita. Ou seja, o passageiro, desde jovem, tem que ser tratado como uma visita. Ele deve ter um certo grau de cerimônia para tratar bem o local que ele está visitando, e ele deve ser paparicado porque ele é uma visita àquele local. Se isso tudo, só durante anos e anos, isso tudo for transmitido, você acaba gerando uma promoção do arroz com feijão. Tá? E você passa a ter, não é a substituição do transporte individual, mas é uma complementariedade de um com o outro. Porque o próprio transporte individual, que era tão magnífico, hoje está engarrafado nos seus problemas. E, portanto, você tem que trabalhar em cima disso também. Estamos tendo hoje uma grande aula aqui sobre essa questão. Trouxe luz sobre muita coisa que a gente vem discutindo, mas é o que você falou, não existe uma solução mágica que a gente vai estalar o dedo e implementar. É realmente formar, desde cedo, essa consciência para o transporte, criar uma atratividade, criar essa identificação. E não é uma coisa simples de fazer, é a repetição dela. Você ficou falando sobre o metrô, sobre a implementação, e é isso mesmo, essa diferença. A gente falava muito do nosso cliente aqui. A pessoa joga lixo no chão do ônibus, quando entra no metrô, ela não joga mais o lixo no chão, que é um ambiente que ela encontra limpo, diferenciado. É aquela coisa, é como se ele fosse uma visita num lugar mais fino, numa coisa mais assim, na casa do rico, foi o que você falou. Então, você dá essa sensação. Quando no ônibus, a pessoa entra, já joga o lixo no chão, entra com o pé sujo de terra.
a questão da segurança. O metrô ainda consegue transmitir uma segurança maior, porque tem as estações ali dentro, é blindado. O ônibus, ele pode ter no terminal uma segurança, a segurança no primeiro ponto, já não se tem essa garantia, a gente não consegue manter a rede toda isolada, os acessos são muitos. Então, é um desafio muito grande que a gente tem de conseguir conscientizar essa geração. Então, a gente começando hoje, tem solução, tem, mas aos poucos a gente vai construindo. É como a educação, a gente quer ter uma geração mais qualificada, tem que começar pela criança, que muitas vezes pegar quem já está terminando o ensino fica difícil de reprogramar. Então, É isso. o ideal é a gente começar do pequeno. Então, olha, Cláudio, te agradeço muito aí pela participação, pela luz que você trouxe sobre esse tema e pelo conjunto da tua obra toda aí que a gente vem acompanhando, tudo isso que você vem falando, trazendo de informação e de ideias, principalmente, e dessas constatações, né? Porque um técnico no teu nível, com toda a tua experiência, falar dessa coisa simples do arroz e feijão e do transporte público está ali. Então, é uma síntese muito acessível para todos de um problema que é extremamente complexo. E você consegue traduzir isso sem aquela linguagem técnica da academia, mas traduzir para o nosso usuário aqui, para o nosso ouvinte entender. Eu acho que é um dos podcasts mais interessantes que a gente gravou aqui, que trouxe mais luz sobre o assunto. E, mais uma vez, em meu nome e no do João Gouveia, agradeço aí pela tua participação. Eu agradeço também. Eu queria deixar uma mensagem, vamos dizer assim, otimista também, ao final, que é o seguinte: eu tenho feito projetos fora do Brasil. Né? Interessantemente, eu não tenho feito projetos no Brasil. Santo de casa, né? Não faz milagre. Não faz milagre. Não faz milagre. Então, em compensação, na África, na Ásia, no Paquistão, na China, etc., o que acontece? Todos esses princípios que eu estou colocando aqui foram implementados em certos projetos. Sim. Todos eles trouxeram o mesmo resultado. E isso é o método científico. O método científico é você reproduzir a mesma experiência e ela dá o mesmo resultado. Então, é sinal de que a teoria é boa. Né? A teoria significa o público se comportou de forma diferenciada em sistemas de BRT e outros fora daqui do Brasil e aceitaram fenômenos usando a mesma mecânica do metrô. Né? E trouxe o mesmo resultado. Não precisou ser metrô, não. Foram sistemas de ônibus, sistemas de BRT. Né? Então, adequadamente aplicados, eu garanto que essa é uma homeopatia, né? Ou seja, ela vai lentamente, mas que no final ela produz resultados. Muito obrigado a vocês pela oportunidade de conversar com vocês. Viu? Tá bom, Cláudio, muito obrigado. Então, pessoal, assim a gente está chegando ao fim de mais um episódio do podcast do Rio Ônibus. Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar nesse bate-papo sobre a mobilidade urbana e tudo aquilo que a envolve. Continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Até a próxima. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.